Alô? Alô? Puxa vida. Fora de área. Oi, amigo, tudo bom? Estava aqui tentando fazer uma ligação, mas não deu certo. Que bom estar contigo mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre Deus e sobre comunhão com Deus. Sabe, às vezes a gente tenta fazer uma ligação e nem sempre dá certo, né? Às vezes dá ocupado, a gente tenta ligar e a pessoa não atende e muitas vezes dá fora de área. A gente tenta ligar e dá aquela musiquinha fora de área ou desligado, né? Isso é muito comum, né? Agora eu quero falar para você de um outro celular, né? O DDD. Aliás, a gente fala todo dia aqui, mas eu quero ser mais enfático hoje. A gente vai analisar o DDD na vida de Jesus. Eu não estou me referindo ao telefone. Antigamente tinha a discagem direta à distância, né? Ainda tem, porque você, com o celular teu, você pode ligar para qualquer lugar muito distante de você. Mas eu vou falar de outro DDD. É a discagem direta a Deus. Já pensou? É a oração, a comunhão com o Senhor. E a gente vai ver isso hoje na vida de Jesus. Só que eu quero ler vários textos da Bíblia. Eu quero convidar você para ler também. Você já tem a sua Bíblia aí? Se tem, acompanha comigo. Se não tem, vai anotando. Pega a sua caderneta que você tem ali e vai anotando. O primeiro texto que eu quero ler contigo é Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Então aqui diz o seguinte, 22, versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. O texto aqui apenas diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas tem uma palavra que me chama a atenção aqui. Jesus foi para o Monte das Oliveiras como de costume. O que será que isso quer dizer? Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras. O que Jesus fazia no Monte das Oliveiras? Ele ia lá para descansar? Ele ia lá para fazer um piquenique com os seus discípulos? Ele ia lá para dormir um pouco? O que Jesus fazia no monte? Vamos dar uma olhada? Eu quero ler contigo vários textos agora, ou pelo menos alguns deles, que falam desse costume de Jesus subir ao monte. Acompanhe comigo então. Mateus capítulo 14, é o primeiro texto que a gente vai ler, versículo 23. Diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. À noite, ele estava ali, sozinho. Esse texto diz que Jesus subiu ao monte e que Jesus tinha um propósito ao subir ao monte. Subiu para orar. Vamos ver outro texto? Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim, Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, está bem aqui. De madrugada, aqui está de novo, o amanhecer com Deus, a primeira hora do dia com Deus. Isso é muito importante, querido amigo. Eu não sei se você já tem esse hábito ou não, mas eu quero que você coloque na sua prece, na sua oração, esse pedido a Deus. Senhor, me ajude a fazer da minha primeira hora do dia o meu momento especial de comunhão contigo. Aqui nós temos um texto que mostra que Jesus priorizava isso. O texto diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Aqui não fala de monte, mas fala de lugar deserto. Lugar deserto aqui significa um lugar solitário, onde as pessoas não o incomodariam. Porque oração é isso. Oração é estar num lugar secreto, solitário, sozinho com Deus. Para você, e só você conversar com Ele. Por que a gente enfatiza a primeira hora do dia? Por que a gente enfatiza a primeira atividade? E, se possível, de manhã cedinho, antes do sol nascer. Sabe por quê, querido?
é porque é nesse momento que a mente está aberta e clara para ouvir a voz de Deus. É porque é nesse momento que ninguém vai te atrapalhar. Agora, se você levanta, vai atender o seu telefone, vai olhar o computador, vai para a rede social, vai olhar os e-mails, já come rapidinho e sai correndo, e eu oro de noite, a hora que eu chegar em casa, não vai ser a mesma coisa. Experimenta, ouça o que estou te falando. Levanta mais cedo para orar para você ver. Levanta cedinho, meia hora mais cedo do que você levanta, e dobra os joelhos quando todos ainda estão dormindo. Você está ali ajoelhado conversando com Deus. Faz a experiência e veja se isso não vai mudar a tua vida. Jesus tinha esse hábito. Aqui diz que ele levantou-se de madrugada, quando ainda estava escuro, e foi para um lugar deserto para orar. Agora vamos ver outros textos que falam de Jesus. Marcos capítulo 6, por exemplo, versículo 46, amigo. Diz assim, ó, falando aqui que Jesus despediu as multidões, etc. O texto diz assim: tendo-as despedido, subiu a um monte para orar. Não é que você só pode orar num monte, mas é que o monte era o lugar onde Jesus se encontrava com Deus. E aonde você tem se encontrado com Deus? Qual é o teu lugar de oração? O monte pode ser o teu quarto, pode ser a sala da tua casa. A pergunta não é onde, a pergunta é: você tem um lugar para encontrar-se com Deus? Mas vamos ver outros textos, ó. Quero convidar você agora para Lucas capítulo 6. Vamos lá comigo? Lucas capítulo 6 e o versículo 12. Olha o que diz o texto. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar. E aqui acrescenta um detalhe. Ele passou a noite orando a Deus. Sabe por que Jesus passou a noite orando? Porque ele tinha que tomar uma decisão muito importante no outro dia. Ele tinha que escolher os 12 apóstolos que o seguiriam. E por isso, como a decisão era muito importante, porque o sucesso do cristianismo dependeria dessa escolha de Jesus, para que ele não errasse na escolha, ele passou a noite orando a Deus. Que escolhas você tem que fazer hoje? Que decisões você tem que tomar? Você sabe que quem nós somos hoje, nós somos fruto das escolhas que fizemos no passado. E quem seremos amanhã será resultado das escolhas que fizemos hoje. Que escolhas, que decisões você tem que tomar hoje? Talvez uma decisão muito importante. Que tal orar mais? Que tal conversar mais com Deus? Jesus orou a noite toda. E você? Quanto tempo você ora antes de tomar uma decisão? Meia hora? 1 hora? 5 minutos? Precisamos orar mais, né? É duro saber que a gente ora tão pouco. É para isso que eu estou aqui, querido. Olha bem para mim aqui. Olha bem. A gente tem que orar mais. Talvez seja por isso que você tem tomado tantas decisões erradas, ou talvez não feito as escolhas certas. É porque precisa orar mais. Então, por que não decidir fazer isso hoje? Orar a Deus. Eu quero ler ainda um texto para você impressionante. Impressionante. E esse texto se encontra em 1 João. Vamos ler juntos? 1 João, capítulo 2, versículo 6. O livro de 1 João está lá pertinho do Apocalipse. E o texto diz assim, ó. Vamos lá? 1 João está bem aqui. Capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece em Jesus, que permanece nele, deve andar como ele andou. Presta atenção. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou.
Você quer permanecer em Jesus? Eu quero. E eu sei que você quer também. Então por que não andarmos como ele andou? Tomar a decisão de andar. Ele era um homem de oração. E ele quer que eu e você sejamos homens, mulheres de oração. Tem mais um verso. 1 João 2, verso 28, diz assim ainda. Filhinhos, é um apelo de João para você e para mim. Filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Você quer estar em pé quando Jesus voltar? Então, João apela, permaneça nele, ou seja, ande como ele andou, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Vamos fazer isso? Deus vai nos dar muitas bênçãos se assim nós fizermos, muitas bênçãos. E para você praticar isso, eu vou deixar para você alguns segundos já, agora, como a gente sempre faz, para você conversar com Deus. Pode ser? Porque aqui, lembre-se, a gente enfatiza sempre, primeiro, o reino de Deus.